que você acha que dá medo pro empresário conversar disso daí? É assim, eu inclusive tô no meio, tô escrevendo um livro sobre isso e o título vai ser mais ou menos isso, não tenha medo, porque eu já fiz 220 recuperações judiciais nesses últimos 15 anos, minha empresa fez 15 anos agora. E todo mundo invariavelmente tinha medo, todos. Eu acho que o primeiro medo é o que vai acontecer com o mercado, o não conhecer. Olha, puta, mas aí eu não vou ter... O fornecedor vai parar de me fornecer? Ou o que vão falar de mim? Você também tem um medo ali na roda, na sociedade? Social. Mas, Rodrigo, você não era o rei do podcast? Como é que você está em recuperação judicial agora? Eu acho que a vergonha talvez vai ser mais assim... Se falir, você também vai ter vergonha. A recuperação judicial é uma solução que eu uso para alguém que já está doente. Eu não estou criando uma coisa. Ele só encaixa no cara que precisa. Ele já veio com uma má venda, ou ele perdeu um contrato. O problema já está lá, instalado. Então eu posso escolher, ou eu vou quebrar, ou eu não. Vou tentar aqui uma via de tentativa de reestruturação, e não é fácil, não é moleza, não é uma mágica. Eu vou ter que trabalhar o dobro do que eu trabalhava, mas eu tenho uma chance. Porque a lei já me protege um pouco, ela adapta para um momento de dificuldade. Então a lei é bem melhor. E agora a gente está criando um negócio que não tinha, que é um histórico razoável. Então, se você lembrar ali, Odebrecht fez recuperação judicial. Ela está aberta, mudou de nome e tal, mas está lá. A Oi, vamos dizer, investidores da OGX do Ike Batista, levantou um monte de dinheiro, etc, etc. O Ike não está mais lá, mas hoje em dia a empresa tira petróleo, talvez vale menos do que a grande projeção que fizeram, mas ela existe lá e a recuperação judicial que manteve ela viva. Os credores tomaram a gestão, ali tinha uma conversibilidade, eu sou credor, mas posso virar dono, e ela está funcionando. Então, se fosse aquela de você tem 1 ano para resolver, 2 anos, que era concordata, talvez não teria. Do que a gente está falando aí de empresas que são muito ricas, né? Que movimentam muito dinheiro. Acho que não é que eu acho que, tipo... no momento não, né? Mas a gente fala de donos, por exemplo, de empresários, que, mano, eu tenho certeza, a gente já falou sobre isso. O Ike Batista, o cara quebrou. Ele nunca vai ser pobre na vida dele. Nunca, nunca. Verdade. Né? Agora, eu acho Mas que... são referências, né? Se eu te falar que a claro, Oi tá em recuperação judicial, você conhece. Se eu te falar, eu tenho hoje 40 clientes. Talvez você não conheça muitos deles. Então, para ser referência do que funcionou, eu vou te falar, poxa, mas a Oi já fez. Sim. Agora tá de novo, mas a Oi já fez e tá viva. Você fala, é verdade. Então, nomes grandes vão ajudar a consolidar de que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Porque agora a gente já teve o final. Muitas vezes o cara começa e não sabe onde vai parar o fim. Hoje você já tem o fim. É porque o cara lá do Box Dois Irmãos, da Casa dos Parafusos, Casa dos Ferros, da empresa menor, ele vê assim e fala, pô, a Oi é tão grande, ela consegue fazer isso, ela tem como fazer isso. Será que eu tenho como fazer isso também? Eu tenho um faturamento aí, sei lá, de 500 mil por ano, 800 mil por ano, mas eu tô nessa condição. Porque muita gente está nessa condição hoje. Muita gente. Será que esse cara tem jeito ou ele tem que falir e vai procurar outro emprego, vai empreender em outra coisa? Olha, a gente tem 2 áreas no escritório, né? A gente faz o que chama de investment banking. Então, a gente tem 2 áreas. Para o cara que está bem, a gente busca investidor, a gente levanta financiamento, e para o cara que está mal, a gente ajuda ele a se reestruturar. Isso aqui vai variando conforme as ondas de mercado. A gente também tem mais serviço de um lado, menos serviço de outro. Pro banco, nunca é bom o cara falir. O banco também muitas vezes vai receber 0. Então, e a gente faz reestruturação com e sem recuperação judicial. Eu faço várias que não tem recuperação judicial, que a gente vai usar sem usar a lei. Só que tem que caber pro bolso dele. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu te pedir hoje 3 anos pro banco, pode ser que ele me dê para uma dívida atrasada. 3, 4, 5. Se eu pedir 10, se eu pedir 15 anos, ele não vai aceitar. E eu já fiz recuperação judicial com 30 anos para pagar. Por quê? Porque é melhor ele receber um pouquinho por ano. Hoje em dia até é difícil, o 30 anos, a gente já fez bastante no passado. Melhor receber um pouquinho por ano do que falir e receber 0. Então, a gente vai trabalhar com a realidade. Fala, banco. Então, vou responder a tua pergunta. O cara pequeno, ele tem que fazer conta. Então, assim, quando eu vou fazer uma reestruturação ou uma recuperação judicial, no mínimo eu vou ter um consultor financeiro e um advogado que vão me assessorar. Porque eu já fiz 200 vezes, você nunca fez. Se você for fazer sozinho, talvez você vai ter um problema. E o próprio processo de recuperação judicial, você vai ter um advogado que vai ter que entrar com o processo para você. E de preferência alguém que tenha uma experiência, porque são tantos meandros ali que vai fazer a diferença do sucesso e do insucesso se alguém souber levar bem. Só que assim, eu vou ter esse custo mensal. E a minha empresa é pequena.
Então, vamos fazer o exercício da empresa grande. Eu primeiro vou ver quanto eu vou economizar. Então, tudo que eu vou pagar de banco, de fornecedor, de trabalhista que está atrasado, eu vou congelar por um momento. Quanto eu vou economizar por mês? Você falou um cara que fatura 800 mil. Então, ele vai economizar 100 mil por mês? Legal. Se ele vai gastar 10, 15, 20, 30 de advogado e sobrar 70, talvez faça sentido. Se a parcela que ele teria que pagar para o banco, para o fornecedor, for menor, talvez faça sentido eu chegar para o meu fornecedor e falar, olha, fornecedor, tô com medo, teve vários problemas, a gente teve aí um problema mundial que foi a pandemia, já vou falar um pouquinho, mas que está causando essa onda grande de recuperações que você está falando, eu já vou te dar a causa, mas será que a gente não pode sentar aqui e a gente alongar? Eu pensei em pedir uma recuperação judicial, que talvez seria ruim para você, seria pior. Vamos fazer aqui uma coisa caseira? Só que eu preciso que você me alongue em 6 anos. E eu tenho que, para fazer bonitinho, o cara tem que fazer já uma planilha com tudo que ele tem que pagar, porque o maior erro de quem tenta se reestruturar sozinho, qual é? Eu falo para você, me dá 6 anos, fala, puxa, Douglas, não dá, 6 anos é muito, faz 5, você já começou o planejamento que você fez, já começou do avesso. E eu preciso que todo mundo aceite 6. Se um aceitar e o outro não, já ficou apertado. Na hora, o cara fala, é o que tem. Vamos fazer. E aí fala, mas já é a terceira vez que eu me reestruturo. Não, com o banco eu já renegociei. Você não pode ceder. Fala, olha, é isso, que é bem melhor do que uma recuperação judicial, porque eu não vou ficar sem te pagar 1 ano e depois pagar em 10 anos. Tô pedindo para só alongar. Posso pagar aqui 2, 3 meses de carência e depois começo a pagar. Senta com os bancos, seja claro, fala, ó, abre o problema, porque o banco também quer tratar antes de virar uma recuperação judicial. Não deu. Ou você fala, o que o banco está pedindo eu não aguento pagar. Eu já sei que eu não vou. Aí, automaticamente você cai para recuperação judicial. Outra coisa, você tem ali, muitas vezes quando a gente vai fazer esse diagnóstico da recuperação judicial, você já tem uma série de outros fatores acontecendo. Então não é só o banco. Eu tenho um monte de fornecedor. Eu preciso cortar uma linha de produção que não está dando certo, que se eu mandar as pessoas embora, eu tenho que fazer a despesa naquela hora. E aí não é tão negociável esse monte de coisa. Talvez aí ele já vai ficar mais pendendo para recuperação judicial e vai depender do diagnóstico de uma pessoa. A gente falou de banco, trabalhista e fornecedor, mas e tributário? Entra nisso aí também? O tributário não entra. Por quê? O governo não vai te dar uma ferramenta para você ir contra ele mesmo. O governo fez a lei e ele não vai dar para você, não paga imposto por um tempo. Então, você tem ali alguns projetos que são de alongamento de dívida de impostos, que você está em recuperação judicial, tem um alongamento X, mas é como se fosse um refis, já tem lá 84 meses para pagar de tal forma que você pode aderir, mas não para de contar, não para de contabilizar nada. O imposto é a única coisa que teoricamente não entra. Então, ele tem que estar em dia ali, você não precisa estar em dia, mas se você não está tratando ele. Aqui eu estou fazendo um tratamento. Essa negociação não vai existir com o governo. Não dentro dessa, da recuperação. A gente vai fazer fora uma renegociação de tributos. A gente fez muitos esse ano. Hoje em dia o governo abriu uma transação excepcional que você vai lá e abre teu coração também e tenta fazer um pouco diferente para algumas empresas, mas não é tratado aqui. Ou seja, quando todo mundo aprovar aquele meu pacotão da renegociação, o governo está fora. Para ele não vale. E, por exemplo, muitas vezes todo mundo aceita um desconto, como você falou, pode ter ali, eu receber uma parte disso, eu posso receber 50% do que era a dívida, que eu acho melhor do que nada, e o governo não está sujeito a isso. Então, você vai ter que fazer uma outra negociação à parte com o governo. Só de alongamento, de desconto, jamais. Hoje em dia até tem um descontinho de juros e multa, talvez não do principal. Só juros e multa, mas o principal sempre fica lá, a grande maioria das vezes, não sim. Dá para mexer. Tem uma coisa que você tira do principal hoje em dia, que é prejuízo acumulado. Se você é uma empresa no lucro real que você fica dando prejuízo e vai ficando com aquele prejuízo, às vezes dá para abater o prejuízo, que na prática foi um dinheiro que você gastou e não teve lucro. Então tem algumas coisas para você fazer. Só para o lucro real. Só se pro você lucro real. tiver no presumido, por exemplo, que aí é uma fictício, que presume que você está tendo lucro se você não teve. Ele é o teu dono, né? O governo é o teu dono. Porque assim, se você tiver lucro ou não, ele recebe o lucro dele, o dividendo dele antes. Isso. E aí não tem como, não gera prejuízo, ou não acumula o prejuízo para abater. Então esse caso não entra mesmo.